Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre a juventude, fase da vida tão cheia de alegrias e potencialidades. E, em especial, falaremos sobre o Ano da Juventude Espírita, o que é e quais são seus objetivos. E para conversar conosco, convidamos Elisandra Freitas, do Centro Espírita Irmão Áureo. Seja bem-vinda, Elisandra. Obrigada, Larissa. Olá, amigos que estão nos assistindo. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa nossa conversa. Elisandra, muitos têm uma ideia distorcida sobre a juventude, acreditando muitas vezes que o jovem é rebelde e aborrecido. Por que, segundo a doutrina espírita, essa visão é completamente errônea? Primeiramente, é importante a gente lembrar, conforme nos explica Kardec em sua obra, O Livro dos Espíritos, na pergunta 385, ele pergunta aos espíritos o que motiva a mudança no caráter do indivíduo assim que ele chega na adolescência. E os espíritos nos respondem que, na verdade, é que ele se mostra tal qual é. Por isso a gente precisa estar bem alerta quando a gente chama os jovens de aborrecidos, Porque, na verdade, os espíritos que estão encarnados na Terra, todos eles trazem do passado uma bagagem espiritual repleta de dificuldades, repleta de aprendizados novos. Então, essas rebeldias, essas dificuldades que por vezes aparecem na fase da juventude, é porque o espírito se mostra, ele retoma a própria encarnação e começa a deixar fluir a personalidade. Acessar essa bagagem. Acessar essa bagagem espiritual, justamente. E aí, muitas vezes, quando o jovem não tem orientação, ele se deixa levar por esses impulsos que vêm de outras reencarnações, Justamente. Então, a gente percebe a importância que a doutrina espírita exerce na vida do jovem nessa fase. O espiritismo, ele oferece para o jovem, como nos lembra Joana de Ângeles, um projeto ideal de vida. Mostra, dá clareza da vida futura, apresenta a fé como alicerce para a alma, para enfrentar as dificuldades, sejam elas no campo familiar, sejam elas no campo dos vícios, nos estudos, na formação da sua própria família. Então, o jovem ter o espiritismo na sua vida, nesse momento tão importante que é a juventude, se faz decisivo. Porque realmente é o momento de projetar o que vai ser da sua vida adulta, Exatamente. Então, se conversarmos com vários jovens que estão iniciando na vida juvenil, ou os que estão saindo, todos estão pensando em como ter suas famílias, estão pensando nas suas futuras profissões, estão pensando como a vida acontecerá daqui 10, 15, 20 anos. Quando você tem a certeza que você está aqui na Terra com uma tarefa, e essa tarefa, ela se estende aos seus familiares, ela se estende à comunidade, ela se estende à nação como um todo, a alma fica mais tranquila, mais serena, porque sabe que as vicissitudes que porventura poderão ocorrer, elas são simplesmente momentos que ele vai passar e que ele vai entender e saber superar. E aprender, tendo a doutrina espírita como um alicerce. Elisandra, porque muitas vezes nós então observamos jovens com conflitos íntimos, ele tem assim clareza do que acontece com ele nesse momento? Olha, é muito natural esses conflitos íntimos, porque vamos pensar bem, o jovem, o corpo físico na fase da juventude, ele passa por uma série de mudanças, Os próprios fisiologistas, os médicos já mostram, a medicina já estuda isso, que o corpo humano na fase juvenil, ela passa por mudanças hormonais, mudanças físicas, e as mudanças psicológicas também acontecem porque justamente o espírito que ali está encarnado, ele começa a retomar essa bagagem que nós comentamos anteriormente, e começa a se manifestar as angústias, as tristezas. Algumas reminiscências de um passado que já se foi, às vezes um passado muitas vezes culposo, porque a Joana de Ângeles nos relata nas suas obras, que essa consciência de culpa é algo que todos nós temos, Nós temos dificuldades pretéritas que nós trazemos, muito naturais, muito vinculadas aos espíritos que convivem conosco, seja na família, seja no ambiente de trabalho. Então, essa consciência de culpa, ela é como se ela desabrochasse, é como se fosse uma flor que se desabrocha nesse momento, e aí a alma se vê diante das suas dificuldades. E aí a religião,
vamos dizer assim, ela é decisiva. É o amparo. É o amparo para que a pessoa possa ter essa tranquilidade em passar por esse processo reencarnatório serenamente. Elisandra, qual o papel da família na formação do jovem para que ele se torne uma pessoa de bem? Porque nós sabemos que nesse momento é um momento de decisões. Quando ele não tem apoio, ele decide por conta própria. Muitas vezes ele já não tem uma bagagem, né, sólida o suficiente para decidir pelo caminho do bem. Como é que fica a família nessa história? Olha, a família tem fundamental importância. A família, ela é a formadora do caráter do jovem. Então, desde os primeiros passos da criança, né, caminhando, a família está lá conduzindo, está amparando, está orientando. Um pai e uma mãe equilibrados, ou os avós, porque muitas vezes a família não é só a família, né, consanguínea. Muitas vezes nós temos famílias formadas por avós, por tios, por amigos que, né, que tutelam as crianças e os jovens. Mas vamos entender a família como aqueles responsáveis, né, por aquela criança ou por aquele jovem. Então essa família bem orientada e tendo uma religião por base, vai dar a esse jovem esse roteiro, esse caminho a seguir de forma tranquila. E a doutrina espírita, ela tem uma questão muito importante, que é o fato de mostrar a vida futura. A vida futura dá esse alívio para a alma. Porque, por exemplo, como entender as perdas? Como um jovem vai entender uma perda de um ente querido? Principalmente se for muito próximo, um pai, uma próximo, mãe. Um pai, uma mãe. Como ele vai entender uma dificuldade súbita financeira, familiar? Como que ele vai compreender um caso de suicídio na família? Então, para ele que já passa por essas dificuldades interiores, que é muito natural da fase juvenil, imagine como que ele vai enfrentar todas essas questões que são corriqueiras, é da vida, todos nós passamos por ela, sem uma orientação. Então, a família equilibrada, a família que se pauta por uma religião, e em especial a doutrina espírita, que mostra essa fé na vida futura, mostra que a morte não existe, isso abre para ele um leque, abre para ele a visão, de forma que ele compreenda e tenha serenidade. Não é que o jovem não vá sofrer, não é que ele não vá... muitas vezes até não entender a situação. Sentir ansiedade. Sentir ansiedade, sentir-se, assim, às vezes sozinho. Não é que isso não vá acontecer, mas ele vai entender. Ele vai dar conta de passar por aquela situação de forma mais serena, né, de forma mais tranquila e sem se sentir, assim, perdido. A gente vê hoje a quantidade de jovens que hoje têm se perdido no mundo dos vícios, nos crimes, até mesmo no suicídio, em função de não ter esse apoio. Do vazio que ele sente. Vazio. Eu perdi alguém, minha família está com dificuldade financeira, eu não consigo alcançar. Meu namorado deixou, abandonou, meu namorado me deixou. Amorosa. Aonde que eu vou me apoiar? Então, o Espiritismo dá esse alicerce, dá essa base, dá essa segurança para que o jovem possa enfrentar essas dificuldades. Nós vamos agora para um breve intervalo. Voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e conversamos hoje sobre o tema Ano da Juventude Espírita.
Elisandra, que possibilidades a doutrina espírita traz para o enriquecimento espiritual do jovem e para que ele promova a sua reforma íntima? Olha, a doutrina espírita tem as obras espíritas como um amparo para que o jovem possa fortalecer a sua alma no estudo do Evangelho. As obras espíritas hoje são vastíssimas. O grande médium Chico Xavier já tem mais de 400 obras que foram psicografadas por ele, trazendo a temática do espiritismo sob a ótica dos romances, sob a ótica das leituras científicas. E para o jovem em especial, o Dr. Bezerra de Menezes escreveu romances belíssimos, como Tragédia de Santa Maria, Nas Voragens do Pecado, né, da autoria de Ivânia Pereira, muito belas, que trazem assuntos que são voltados ao coração juvenil. E muitas vezes mostram personagens que são jovens e que viveram conflitos enormes. Isso. Né? A intenção do Dr. Bezerra de Menezes foi justamente essa, tanto que no prefácio da maioria dessas obras, ele diz que ele fala ao coração juvenil. Ele fala ao coração juvenil sobre as realidades do mundo espiritual, que o jovem esteja atento, porque a vida na Terra é passageira. Então, esses romances espíritas, eles são muito interessantes porque eles ilustram situações do dia a dia, vividos pelo jovem, conflitos afetivos, dificuldades no campo do sexo, dos vícios, das dificuldades familiares. Então, essas obras romanceiam fatos que os jovens vão criar uma identificação com esses romances. E aí vão começar a refletir acerca da sua própria vida e das posturas que estão tomando diante desses problemas. Inclusive, o doutor Bezerra fala, né, Elisandra, uma frase, é muito interessante que depois da prece o livro espírita é uma escada para os céus, né? Então, justamente, ele realmente faz a sintonia do jovem com o mundo espiritual superior. E aproveitando essa sua frase, né, escada com o céu, por que escada com o céu? Porque liga, né? O livro espírita, ele é como se fosse um plug, né, que desliga uma tomada com as, vamos dizer, as vibrações inferiores e liga essa tomada mental com as energias que vêm do mundo superior. Então, é muito difícil estarmos lendo uma obra espírita e estarmos sintonizados com os nossos problemas. A obra espírita é um elixir, é um remédio que nos auxilia a desconectar com as nossas dificuldades. Então, nós ligamos o nosso pensamento a Deus, nos envolvemos com a história e, a partir dali, começa a promover o nosso processo de reforma íntima. E nesse momento de serenidade, abrindo espaço para a espiritualidade superior atuar no nosso campo íntimo. Exatamente. Né? Então, nesse momento, e tem várias obras espíritas, inclusive uma obra muito interessante do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que deixa claro essa influência do livro nesse processo de desobsessão. Né? Lembrando que a desobsessão é justamente o tratamento, né? O desligamento de entidades inferiores, de espíritos com dificuldades do nosso convívio. Então, no momento que nós estamos lendo, essas tomadas são desligadas e nós estamos o quê? Suscetíveis à aproximação dos bons espíritos. Então, é nessa hora que os bons espíritos aproveitam para sugerir a esse jovem boas ideias, boas lembranças. Sugestões para os seus enigmas íntimos, seus problemas, né? Lembrar da reconciliação, às vezes, com aquele familiar que ele está com dificuldades, ou com aquele amigo. Voltar a reconsiderar algumas situações difíceis. Então, é nesse momento que a espiritualidade superior aproveita. Por isso, a importância dos livros para a juventude. Por que estimularmos os jovens à leitura de obras espíritas edificantes? Porque nesse momento, muitas vezes, o mundo tem muitas programações interessantes para o jovem. Exatamente. Nós vemos hoje a literatura, de uma forma geral, muito rica, muito cheia de histórias, né? Levando o jovem, às vezes, até um mundo fantasioso. Nós vamos dizer que a literatura espírita também leva o jovem é um mundo diferente, mas é o mundo real. É o mundo do espírito, é a realidade do espírito que as obras mostram, né? Quando mostra que um jovem que desencarna por overdose, como que os espíritos o recebem no mundo espiritual? Espíritos, às vezes, em situação de vampirização. Quais as consequências do vício. Isso, né? Que suga, às vezes, as energias espirituais dele. Mostra a consequência de um ato impensado como o suicídio. Mostra os efeitos que o aborto pode provocar na nossa vida pós-matéria, né, após o nosso desencarne e até mesmo na nossa encarnação atual. Então, é como se mostra o outro lado da moeda.
mostra para o jovem a realidade material, mas deixa muito claro que a realidade espiritual acontece paralelamente àquilo. Nesse sentido, Elisângela, nós temos um autor muito conhecido da juventude espírita, que é Luiz Sérgio, né? Que traz aí esse falando de coração a coração, porque inclusive ele era jovem quando desencarnou. Isso. Luiz Sérgio é um espírito muito querido, né? Um jovem que desencarnou há algum tempo. Hoje ele já seria um senhor se tivesse encarnado, mas um espírito muito jovem, porque a gente sabe que a juventude não é algo da matéria. A gente sabe que a juventude é aquilo que brota da alma, né? É a alegria, porque juventude é sinônimo de alegria. E o Luiz Sérgio, ele mostra isso para nós nas obras espíritas dele. Então ele tem uma coleção de livros muito interessantes, né? Que relatam desde o início do desencarne dele. Ele não era espírita, ele não conhecia a realidade do mundo espiritual e de repente ele se vê no mundo espiritual e traz o relato dele para os jovens que aqui estavam e começa a trabalhar, começa a estudar e começa a desvendar o mundo espiritual para a juventude. Uma linguagem simples, amena, muito boa de se ler. Elisângela, em torno do que nós estamos conversando, o que é a programação do Ano da Juventude Espírita e quais seus objetivos? Bom, o Ano da Juventude Espírita é um programa que foi criado esse ano para que nós possamos divulgar e propagar a literatura espírita para os jovens, os livros para os jovens. A gente percebe, né, como a juventude precisa ser aproximada da literatura. Nesse sentido, a editora Alta de Souza reuniu, compilou uma série de textos, de casos extraídos das obras espíritas, das obras conhecidas, obras psicografadas por Chico Xavier, obras do Espírito André Luiz, do Espírito Manuel Flamengo de Miranda, do próprio Luiz Sérgio, né, trazendo esses relatos que trazem a temática juvenil. Porque hoje a gente vê esses assuntos, Larissa, muito esparsos, separados, dispersos nas obras. Então a editora achou por bem reunir isso em algumas obras para que o jovem pudesse encontrar, por exemplo, um assunto sobre família, numa única obra, para ele, especificamente para ele, falando ao seu coração. Nós voltamos em breve. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre o tema Ano da Juventude Espírita. Elisângela, que livros o programa do Ano da Juventude Espírita tem a oferecer aos jovens e de que temas esses livros tratam? Bom, foi organizado pela editora Alta de Souza uma coleção de livros que eu trouxe até para mostrar para vocês, né? O primeiro livro da série é O Jovem e a Doutrina Espírita. O segundo livro da série é O Jovem e a Família. O terceiro, O Jovem e o Sexo. E o quarto é esse aqui, O Jovem e os Vícios. Esses livros, como os próprios nomes, né, dizem, eles falam de temáticas atualíssimas sobre a realidade do jovem. O jovem e o entendimento sobre a doutrina espírita, o jovem e a realidade do mundo dos vícios, o jovem e a família, né, como ele vai se portar, como ele deve enfrentar o dia a dia familiar com tranquilidade, e sobre a questão da sexualidade, que é uma temática muito importante que preocupa a todos, né, que são pais e educadores de jovens. Essas temáticas são justamente aquelas compilações dos textos
de outros livros já trazidos pelos Espíritos. Justamente. Inclusive, todos eles são muito ricos com casos. O que são os casos? São histórias, né, que são relatadas pelos Espíritos, como Luiz Sérgio. São relatadas, foi colocado de forma bem didática, bem organizada, em forma de tópicos, para que o jovem compreendesse, naquele caso, uma lição acerca do assunto que está sendo tratado, sobre o jovem os vícios. Tem vários casos, todo o capítulo é ilustrado com um caso que retrata a problemática dos vícios, jovens que desencarnam por overdose, jovens que têm a vida ceifada em função de não suportar a dificuldade familiar e se enveredam na bebida, o uso do cigarro e assim por diante. Nós vamos agora assistir uma matéria sobre o tema de hoje, que nos mostrará como o jovem pode aproveitar a vida de verdade. Acompanhe conosco. Interessante, né, Lisandro? O jovem é integrado na mocidade, que é um local em que ele faz amigos, né, que ele pratica o bem, que ele estuda junto, que ele conversa, que ele canta, né? Esse programa da mocidade é muito interessante e nós gostaríamos que você nos dissesse o que a Casa Espírita tem a oferecer em matéria de programações para acolher o jovem e estimular nele o estudo e a prática da caridade. Aproveitando, Larissa, o vídeo, né, que ele fala como aproveitar a vida. O jovem pode aproveitar a vida seguindo os passos, os caminhos de Jesus. Aproveitar a vida não é simplesmente viver a vida de forma inconsequente, impensada, né? O jovem espírita, ele tem momentos muito importantes, muito interessantes para viver a sua vida nos grupos de mocidade. As mocidades espíritas, elas têm fundamental importância nas casas. Primeiramente, para a casa espírita, ela é o vigor. Ela é a vida, né? Que a casa espírita precisa ter, a alegria, é a força de trabalho, é a disposição para o bem. E para o jovem, vamos dizer assim, que um grupo de mocidade é um grupo de amigos. Amigos que se fortalecem... Uma amizade saudável. Isso, amigos que se fortalecem no mesmo ideal. Pensando em Jesus, pensando na prática do bem. Nesse sentido, as mocidades, elas têm que oferecer, elas oferecem, inclusive, ao jovem, o curso, os estudos, através das obras espíritas, que vão mostrar para ele os caminhos, orientações para que eles possam dar prosseguimento à sua existência aqui na Terra. E, juntamente com os estudos, oferece vamos dizer assim, a prática, né? A gente teoriza, mas depois a gente pratica. Que prática é essa? As práticas de caridade. Levando o próximo, o jovem, aonde tem a dor, aonde o próximo está. Asilos, lares de crianças, atividades de divulgação da doutrina espírita, entrega das mensagens, a campanha de fraternidade Alta de Souza, que é uma experiência excelente para o jovem, no sentido de levá-lo a bater na porta das casas, pedindo, auxiliando as pessoas que necessitam, apresentando que a Casa Espírita atende famílias com necessidade e, através dessa campanha, divulgando a mensagem espírita. Então, a Mocidade Espírita é o local, é o lugar do jovem, é o local onde o jovem deve estar. Inclusive porque o jovem tem muita energia, né? E aí, muitas vezes, ele vai procurar motivos na vida para direcionar essa energia. A mocidade seria um ótimo lugar, né? Isso, a mocidade é um momento, como eu falei anteriormente, de reunião de amigos. Nesse ambiente, os amigos vão estudar juntos, vão trabalhar juntos, vão confraternizar, vão verdadeiramente aproveitar a vida juntos. Então, a concepção de que um jovem que vive na religião é de um jovem fechado, jovem sisudo, engano nosso. O jovem espírita é um jovem alegre, é um jovem ativo, é um jovem que estuda, que trabalha, que tem uma boa... maduro, que tem uma boa convivência familiar, um jovem feliz. Elisandra, aqueles telespectadores que quiserem adquirir as obras da série Jovem e outras obras, né, voltadas à juventude, onde procurá-las? Olha, essas obras podem ser encontradas nas livrarias dos centros espíritas
ou pode ser pedido pela própria editora, pelo site www.editoraaltadesouza.com.br. Lá ele pode fazer o pedido desses livros para poder adquirir para sua própria casa espírita, ou para ele mesmo. Para o seu uso pessoal. Para o seu uso pessoal. Os livros podem ser presenteados, os pais que quiserem oferecer aos seus jovens leituras edificantes, podem adquirir esses livros para poder presentear o seu jovem. Tem também o Clube do Livro do Brasil, né, Elisandra? Exatamente. Durante o ano, tem um mês do ano que o Clube do Livro dedica para a literatura juvenil. E aí o livro do jovem sai pelo Clube do Livro, é um preço bem acessível para todos. Esse livro ele pode ser utilizado no estudo, no momento do culto no lar? Sim, ele é um livro bem didático, né? Então os pais, o próprio jovem pode usar pequenos trechos ou pode estudar alguns dos casos, né? Para que possa estar relatando isso e discutindo com a família no momento. Até para os pais entenderem também esse momento do jovem, e para o culto se aproximar da realidade do jovem, né? Isso mesmo. Olá, telespectadores, agora nós vamos encerrar o nosso programa. Ficamos por aqui com o programa do Ano da Juventude Espírita. Se você quiser saber mais informações sobre as atividades da Casa Espírita, sobre as mocidades espíritas, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença de Elisandra conosco e desejamos a você uma ótima semana. Muita paz.